Como é bom ser criança, né? E se ela pode crescer? Com todos os direitos garantidos, saúde, alimentação, habitação, recreação, melhor ainda, né? Quem pudera todos, né? Quem pudera fosse todas as crianças pudessem ser assim e crescer com segurança no nosso país. Então, pensando neste detalhe, a ONG Criança Segura lançou um game que ensina a prevenção de acidentes para esse público infantil, né? A Carla Lerner, ela explica pra gente agora a proposta desse jogo, que chama Jogo da Criança Segura. Tudo bem, Carla? Olá, Lízia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente é que agradece você ter aberto um espacinho aí na sua agenda para nos atender. Agora, de alguma forma, faltava no mercado um jogo assim mais lúdico, né, onde as crianças pudessem entender um pouco mais desses riscos, do perigo. Outro dia a gente até falou com um psiquiatra e psicanalista também aqui no estúdio sobre a formação do córtex, né, cerebral e tal, e esse tipo de coisa, onde ali está a noção do perigo. E a criança não tem isso formado ainda. Obviamente, ela vai se machucar, ela vai não saber como fazer até ser orientada a fazer, né? Exatamente. Lízia, a gente criou então esse game com o objetivo de disseminar a cultura de prevenção de acidentes para o público infantil. Ao longo dos anos, a Criança Segura sempre desenvolveu metodologias e materiais falando com os adultos e nunca com as crianças. Mas a gente sentia falta de ter um material assim para destinar para o público infantil. Então, diante disso, a gente desenvolveu o game para criar algumas noções de um comportamento seguro, gerar autonomia na criança e para que ela cuide do seu próprio corpo desde cedo. E vocês têm um trabalho super referenciado, né? Que vem, eu lembro desde a época da instalação das primeiras cadeirinhas para levar as crianças, vocês já se preocupavam com isso, fizeram uma série de interprogramas também para mostrar os perigos para as crianças, né? Então, assim, é de alguém que realmente se preocupa com esse conteúdo e com a forma como isso vai chegar até os pequenos, né? Qual é a faixa etária nesse caso, desse jogo? A gente destinou o game para crianças a partir de 6 anos de idade. Por que dessa faixa etária, então? Porque a partir dessa idade a criança ela já tem um entendimento um pouco maior do mundo, das coisas que acontecem ao redor dela, e ela já consegue avaliar alguns tipos de risco. Por isso, introduzir a partir dessa faixa etária, de 6 anos de idade. Tá, e o que vocês têm observado? Quer dizer, quem mais tem utilizado o jogo, né? Também são os mesmos usuários de games, porque criança com 6 anos, em geral, já está com um desses aqui na mão e já está sabendo tudo, como navegar pela internet, às vezes até... Exatamente. Esse game, na verdade, a gente está usando ele para um outro intuito, além de deixar ele disponível no nosso site da Criança Segura. A gente tem um curso que se chama Multiplicadores e a maioria dos participantes dessa formação são educadores. Então, eles já estão aplicando em sala de aula esse game, o que é muito rico, que pode acabar ajudando aí a trazer mais conteúdos para a sala de aula e trabalhar uma temática tão importante como essa. Imagino quem está nos acompanhando agora, né, a ansiedade para poder ver um pouquinho desse jogo. Eu vou colocar aí na tela para a gente entender um pouco. E a gente até jogou aqui na redação hoje de manhã para saber como ele funcionava. E ele tem uma funcionalidade ótima, né, inclusive bastante intuitivo, que quando você inicia o jogo, você ainda escolhe um avatar, né? A gente super bacana e bem diferente. Olha lá, ó, a gente vai colocar um deles agora na tela. Saia do sufoco, saia do sufoco. E aí a ideia de você não usar, por exemplo, um saco plástico, né? Não deixar a mão da criança. E aí você vai pegando os diferentes objetos e vai colocando no baú. Se a criança conseguir acertar, né? Ela vai, então, para outra fase, né? E ela vai passando as etapas para poder continuar buscando outros joguinhos também. Ó, falta o saco, eu sei porque eu joguei esse aí já também. Falta o saco plástico e acho que agora acabou, ó, quer ver? Opa, ó, missão cumprida. A gente mostrou esse agora, mas também tem vários outros, né? E eles ficam todos disponíveis ali no site, Carla? Exatamente. Por enquanto, Lízia, ele está somente no nosso site, mas a partir de outubro ele vai estar disponível para ser baixado, tanto no iOS, Android e Windows Phone. Então, qualquer pessoa pode baixar gratuitamente, fazer o download dele e jogar e aproveitar muito com as crianças. Tá, pra gente entender então, ele vai virar um app, um aplicativo. Exatamente. A partir de outubro já vai estar disponível, além de ficar no nosso site, hospedado no nosso site hoje.
Bacana. A gente vai mostrar mais um agora também, né? Porque essas questões são muito importantes. Tem criança que se afoga, às vezes, num vaso sanitário, né? Num pouquinho de água que fica assim numa banheira, um resto de alguma coisa. Então, os riscos são iminentes e o tempo todo, né? Ali dentro de casa. A gente vai mostrar agora um outro jogo, que é o de queimaduras, né? Fuja da queimadura. E aí o objetivo nesse caso é a criança identificar o que é inflamável ou não, é isso? Exatamente, mas claro que a gente sempre foca a mensagem para a criança direcionada para ela, né? Nunca isentando a responsabilidade do adulto de tirar esses produtos, enfim, do alcance das crianças. A Muito bem responsabilidade lembrado, é do Carla. adulto, né? É mais a questão comportamental da criança para que ela saiba que aquilo tem um perigo, mas sem dúvidas, o adulto que deve retirar do alcance da criança os produtos que têm algum tipo de risco. Tá. E essas habilidades, elas são todas desenvolvidas, né? À medida que a criança vai pegando ali. E eu queria lembrar uma coisa, a gente estava falando aqui na redação hoje de manhã, duas coisas que eu fiz com o meu filho quando ele era pequeno. Uma foi ensinar ele a riscar o fósforo, porque eu queria estar junto e supervisionando quando ele tinha 6 anos de idade. Então, assim, para não surgir essa curiosidade quando eu não estivesse por perto, ou não tivesse um adulto por perto, né? E a outra foi pegar uma caixinha de, digamos, venenos da casa, tudo que corria risco e tal, e a gente fazer mesmo, junto com ele, uma caveirinha ali, e ele saber que ali era o lugar das coisas proibidas. Olha, que importante isso, introduzir, né, essas noções de um comportamento seguro desde cedo na criança. Isso é ótimo, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa responsabilidade dos adultos, né? Porque a gente está falando aqui, criança de 6 anos que é o alvo de vocês, nem sempre ela já está alfabetizada, né? Nesse momento. E ali vocês têm o texto, né? A criança, inclusive, para ela conseguir jogar, ela precisa entender a regra do jogo. Para isso ela precisa ler um textinho pequeno, mas tem que ler esse textinho, né? Vocês esperam também que os pais façam isso com as crianças? Com certeza, a gente está incentivando inclusive isso nas nossas redes sociais, por meio das nossas mensagens que a gente encaminha por e-mail e sempre reforçando, né, que o jogo ele pode ser utilizado acompanhado do adulto, né, e que é uma forma até de reforçar todos os conhecimentos das atividades que estão sendo trabalhadas. Então é importante sim o adulto estar presente para ajudar ainda e contribuir com esse aprendizado da criança. Carla, para a gente finalizar, eu queria que você lembrasse aqui, né, esse trabalho todo de vocês, o jogo é só um deles, né, vocês têm toda uma gama aí de suporte, né, de pesquisas, de estudos para ajudar os pais, a gente pode até deixar o site de vocês aí na tela depois de novo. Quais são hoje os principais causadores de acidentes com crianças e também eu aproveito com adolescentes, né, porque a partir de 12 anos aí já é produto inflamável, esse tipo de coisa, né? Hoje os acidentes são a principal causa de perda de crianças no Brasil, Lízia. A gente perde cerca de 3.800 crianças por ano vítimas de acidentes, sendo que 1.400 delas são no trânsito. Isso significa que 36% são nesse contexto da criança atropelada, a criança como passageira de veículo, a criança ciclista ou a criança na motocicleta. Então, o trânsito é o maior causador de acidentes. E a gente fala aqui na Criança Segura que medidas muito simples, adequação no espaço físico, podem fazer a diferença na redução desses acidentes. Então, está sempre utilizando os equipamentos de retenção necessários dentro do carro, orientar a criança como pedestre, menores de 10 anos jamais sozinhas no trânsito. A criança, ela tem dificuldades de compreender algumas sinalizações, então é importante ela estar acompanhada de um adulto. Não deixar essa responsabilidade só para ela, né, Carla? Jamais, de forma alguma. Muito obrigada por sua participação aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. A gente está sempre com as portas e as janelas abertas aqui para vocês, com muito carinho e cuidado. Muito obrigada, eu agradeço em nome da Criança Segura. Bom, e você aí, se quiser rever essa ou outras entrevistas, a gente vai colocar na tela, o futuraplay.org. Até uma próxima.